Olá! Nesse vídeo da disciplina de Fenômenos de Transporte, trabalharemos com o tema Propriedades, Comportamento dos Fluidos. Bom, então, num primeiro momento, nós precisamos definir o que é um fluido, né? Com os fluidos que nós trabalharemos em toda essa disciplina, Fenômenos de Transporte. O que nós transportaremos? Fluidos, né? Então, temos aqui uma definição mais elementar, né? Acredito que vocês já conheçam fluidos por essa definição, em algum momento da vida de vocês já viram essa definição, que fluido é uma substância que não tem forma própria, que assume o formato do recipiente. Então, nós temos aqui os líquidos e também os gases. Mas qual que é a diferença dos líquidos para os gases? Bem, os gases, eles ocupam todo o recipiente, né? Já os líquidos, nos líquidos se observa uma superfície livre. Então, essa é uma primeira definição de interesse. Bom, só que na engenharia, na disciplina de fenômenos de transporte, nós precisamos de uma definição mais técnica, né, do que é um fluido, tá? Essa definição nós conseguimos a partir da análise da experiência das duas placas. Então, vejam aqui, nós temos o que acontece para sólidos e o que acontece para fluidos. Tá? Então, na parte superior aqui nós temos a representação de um sólido entre duas placas, a inferior fixa e a de cima móvel. E vejam que ao aplicar uma força F nessa placa superior móvel, esse corpo, esse sólido, ele vai se deformar, né? Só que ele vai encontrar uma posição de equilíbrio em um determinado momento. Já nos fluidos é diferente. Esse fluido, ao aplicar uma força F na placa superior móvel, ele vai sendo deformado, continuamente deformado, tá? Não vai atingir uma nova posição de equilíbrio, assim como acontece nos sólidos, né? Claro, se nós supormos essas placas fixa e a móvel de comprimento infinito, né? Aí, então, após essa experiência das duas placas, nós chegamos a essa definição que eu falei para vocês que é mais técnica, né? Então, fluido é uma substância que se deforma continuamente, isto é, escoa, né? Palavra muito importante, ó, fluidos escoam, sob a ação de uma força tangencial, também uma palavrinha muito importante, por menor que ela seja. Então, vamos ver o que significa uma força tangencial. Então, vejam, aqui nós temos uma superfície de área A e essa mostrada aqui é a força tangencial, ou seja, uma força nesse sentido. É diferente da força normal, força-peso que vocês estudaram em física, né? Então, a força-peso é uma força normal, perpendicular a uma superfície, tá? Que é essa aqui, nesse sentido, tá? Após essa experiência das duas placas, nós também chegamos à definição de tensão de cisalhamento. Então, tensão de cisalhamento, o tal, é igual a uma força tangencial sobre uma área na qual essa força está sendo aplicada. Nas unidades do sistema internacional, né, nós sabemos que força é dada em Newton e área em metro quadrado. Né? Então, temos uma unidade para a tensão de cisalhamento que é igual a Newton por metro quadrado, né? Bom, voltando na experiência das duas placas, vejam que com a aplicação de uma força tangencial, essa placa superior, né, é acelerada e a partir de um determinado momento ela vai adquirir uma velocidade constante. Isso significa, né, que essa força externa aplicada, né, ela é equilibrada porque o fluido tem forças internas, né, forças contrárias. Como que essas forças, então, aparecem? Nós temos o princípio da aderência, que diz que todos os pontos de um fluido em contato com a superfície sólida aderem aos pontos dela, com os quais estão em contato. Então, qual que é a superfície sólida aqui nesse caso? As placas, né? Placa inferior fixa e a superior móvel. Então, segundo esse princípio, esse fluido que está aqui junto à placa superior, ele vai se deslocar, né, com uma determinada velocidade
e chega que aqui embaixo, essa velocidade, num determinado ponto aqui, vai ser nula, né, em contato com essa superfície sólida fixa, né, essa placa. E as camadas intermediárias, né, terão velocidades intermediárias. Então, temos a formação aqui de um diagrama de velocidades. Então, vejam aqui, ó, V1 vai ser maior que V2. E aqui nós temos uma resistência, né? No princípio da aderência, nós temos atrito, né? Então, forças contrárias que originam, então, essas tensões de cisalhamento. Então, vejam aqui o tal representando, né, a tensão de cisalhamento. Então, vejam, tensão de cisalhamento é a força tangencial sobre a área. Então, se a gente multiplicar a tensão de cisalhamento pela área da placa, né, nós temos como resultado a força tangencial, né, uma força interna do fluido. Bom, e a partir da tensão de cisalhamento, nós chegamos também ao conceito de viscosidade. Então, temos a lei de Newton da viscosidade. Então, dentre tantas coisas que o Newton estudou, ele também estudou a viscosidade. O que ele descobriu? Ele descobriu que em muitos fluidos, a tensão de cisalhamento, né, aqui o tal, é proporcional ao gradiente de velocidade, ou seja, variação da velocidade com y. Essa proporcionalidade, aqui demonstrada como alfa, é a viscosidade. Então, os fluidos que obedecem a essa relação, né, a essa proporcionalidade de tensão de cisalhamento e gradiente de velocidade, eles são chamados de newtonianos. Tá? Exemplos de fluidos newtonianos que nós vamos trabalhar aqui na disciplina são a água, o ar, os óleos, etc. E os fluidos que não obedecem a essa lei são chamados de não newtonianos. Quais exemplos de fluidos não newtonianos? Por exemplo, o ketchup, a adição de amido de milho na água, né, a maisena. Essa é uma experiência bem interessante, né, que vocês podem observar, né, o comportamento de um fluido não newtoniano. Então, até recomendo que quem tiver o amido de milho em casa faça essa experiência. Tá? Então, vocês vão fazer o quê? Vão pegar um recipiente com água, com um pouco de água, e vão adicionar amido de milho. E vocês vão chegar numa consistência assim próxima a um creme de leite. Nesse momento vocês vão conseguir observar essa propriedade. Então vocês vão ver que se vocês colocarem uma colher ou a mão aos poucos, né, sem aplicar muita força, vocês vão ver que essa mistura ela se comporta como um líquido, né? Se por outro lado vocês aplicarem pressão, né, vocês baterem com a colher ou com a mão em cima desse recipiente, vocês vão ver que essa mistura parece um sólido. Então, aqui, o que acontece? Tem uma variação da viscosidade de acordo com a força aplicada. No caso do amido de milho com água, isso é o que caracteriza como um fluido não newtoniano. Tá? Então, lembre, fluidos que obedecem a essa lei, tensão de cisalhamento é proporcional ao gradiente de velocidade, ou seja, tem uma viscosidade constante, né? São chamados newtonianos. E é nessa disciplina com os fluidos newtonianos que nós trabalharemos. Bom, então a partir da lei de Newton, essa proporcionalidade então é conhecida por viscosidade, viscosidade dinâmica ou absoluta, demonstrada aqui pela letra grega o μ, né? Então, o que é o μ? μ é a capacidade do fluido em resistir a esforços tangenciais quando colocado em movimento. Outra definição, μ é a propriedade que indica a maior ou a menor dificuldade de o fluido escoar. Então, um exemplo de fluido bastante viscoso, o mel, por exemplo, né? Tem uma dificuldade em escoar. Já a água é um fluido bem menos viscoso do que o mel. Qual que é a dimensão da viscosidade dinâmica absoluta? Força vezes o tempo dividido por área. Então, no sistema internacional, o SI, nós temos como unidade o Newton vezes segundo por metro quadrado. Bom, e a viscosidade
dos fluidos, aqui a figura está mostrando do ar e da água, varia de acordo com a pressão e de acordo com a temperatura. Então, esse gráfico aqui mostra a variação da viscosidade dinâmica do ar e da água para uma pressão de 1 atm. Tá? Então, aqui, trabalhando na mesma pressão, somente variando a temperatura. Tá? Vocês vão ver que tem então, diferentes viscosidades dependendo da temperatura. Então, aqui no caso da água, conforme aumenta a temperatura, o que acontece com a viscosidade? Diminui a viscosidade. No caso do ar, é o contrário, né? Quanto maior a temperatura, maior a viscosidade. Aqui outra definição muito importante, nós trabalharemos bastante nessa disciplina, que é a massa específica, dada pela letra grega ρ. A massa específica, vocês já aprenderam no ensino médio como densidade, tá? É a mesma densidade absoluta. No entanto, nessa disciplina nós vamos nos referir a essa relação massa sobre volume como massa específica, tá? Densidade para nós vai ser outra coisa, que depois a gente vai ver. Então, sempre a relação de massa por volume é massa específica ρ. Qual que é a dimensão? M, L na menos 3. Então, M, massa, L, comprimento. Né? Então, no Sistema Internacional, no SI, nós temos como unidade o quilograma por metro cúbico. Né? Massa é dada em quilograma e o volume metro cúbico. Nessa tabela, nós temos a massa específica de alguns fluidos, entre eles a água, que temos água destilada a 4 graus Celsius, né, que nós temos uma massa específica de 1000 kg por metro cúbico. Vejam, nós trabalharemos muito na disciplina com esse valor, tá? Esse valor aqui é bastante importante. Vejam, para água destilada 100 graus, né, uma específica menor, né, 958 kg por metro cúbico. A água do mar tem uma específica maior, né, 1022 a 1030, né, para 15 graus. O ar atmosférico, a pressão atmosférica e a 0 graus tem uma específica de 1,29 e aqui para outros fluidos, né? Nessa figura nós temos a variação da massa específica da água em função da temperatura. Então vejam a temperatura aqui variando de 0 até 100 graus Celsius. Vejam que a água tem uma massa específica máxima, que é a 4 graus, 1000 kg por metro cúbico. Então, se passar disso, essa massa específica diminui, e se diminuir aqui, inferior a 4 graus, também essa massa específica é inferior. Então, isso permite, né, que o gelo, a água no estado sólido, né, fique acumulada na superfície dos rios, lagos, oceanos. Se fosse o contrário, o que aconteceria? Se a massa específica aqui da água no estado sólido fosse maior, o que aconteceria com o gelo? Ele iria para o fundo, né? E daí, quando chegasse o verão, será que o Sol conseguiria aquecer essa água no estado sólido lá no fundo dos rios, lagos, oceanos? Provavelmente não. Provavelmente também não existiria água no estado líquido. Temos também o peso específico, dado pela letra grega gama, tá? Esse aqui é o gama. Assim como massa específica é massa sobre volume, o peso específico é peso sobre volume. Então, temos aqui, ó, dimensão FL na menos 3. Então, F no Sistema Internacional de Unidades equivale a Newton e comprimento metro. Então, nós temos aqui unidade Newton por metro cúbico. Aí eu vou deixar para vocês pesquisarem qual é a relação entre peso específico e massa específica. Como é que eu encontro o peso específico se eu conheço a massa específica? E agora vamos para a densidade relativa, ou simplesmente densidade, dada pela letra D. Densidade, então, é a relação entre a massa específica de uma determinada substância, de um determinado fluido, e a massa específica de outra substância que é tomada como referência, né? Então, para líquidos, nós utilizamos como referência
a água, né, a 4 graus Celsius, né, que tem uma massa específica de 1.000 kg por metro cúbico. E para gases, nós utilizamos como referência o ar a 0 graus, que tem uma massa específica de 1,29 kg por metro cúbico. Então, se no caso nós quisermos descobrir qual é a densidade de um determinado óleo, né, basta nós conhecermos a massa específica desse óleo dividido pela massa específica da nossa substância de referência, que é a água. Então, dividir a massa específica desse óleo por 1.000, tá? Porque o óleo é líquido, então eu tenho que usar como referência a água. Agora, se eu quero descobrir a densidade do propano, o que eu faço? Eu tenho que saber a massa específica desse propano, que ele está na forma gasosa, né? E eu divido pela massa específica de referência, que nesse caso vai ser o ar a 0 graus. Então, vou dividir pela massa específica de 1,29 kg por metro cúbico. Temos também a viscosidade cinemática, letra grega Ni, parece um V. Então, Ni é a relação entre a viscosidade dinâmica ou absoluta pela massa específica. Então, nós temos aqui como dimensão L ao quadrado T na menos 1. Nas unidades do SI, nós temos metro quadrado por segundo. Então, vejam que só envolve comprimento e tempo, que são as grandezas fundamentais da cinemática, tá? Então, lembrem disso, a viscosidade cinemática vem das grandezas da cinemática. Então, pensem nessa unidade. Acho importante também já trazer para vocês o que significa um fluido ideal, porque muitas vezes nos cálculos de fenômenos de transporte, de hidráulica, nós temos que adotar algumas simplificações. E uma dessas simplificações é adotar o fluido que está escoando como um fluido ideal. O que é então um fluido ideal? É aquele cuja viscosidade é nula, ou seja, igual a zero. Então, quando a gente adota essa simplificação, a gente está considerando que o fluido está escoando sem perda de energia por atrito. Claro que na realidade nenhum fluido possui essa propriedade, mas em alguns casos nós vamos adotar essa simplificação. Também é importante definir o que é um fluido ou escoamento incompressível. Então, um fluido é incompressível se o seu volume não varia ao modificar a pressão. Então, ou seja, a massa específica não varia com a pressão. Claro que na prática também não existem fluidos nessas condições, mas os líquidos, eles normalmente são considerados incompressíveis. Então, essa também é uma hipótese a ser adotada nos cálculos para simplificação. Para ilustrar baixa compressibilidade dos líquidos, da água em específico, vou deixar aqui para vocês um exercício. Considere a aplicação de 700 kPa a um volume de 1 metro cúbico de água. Qual será a variação dV? Bom, então, nós temos que o módulo de compressibilidade volumétrica, no caso aqui está dado o valor da água, né? 2,05 vezes 10 na 9 Newton por metro quadrado. Esse módulo de compressibilidade volumétrica é igual a menos V, volume, né? Vezes dP sobre dV. Então, dP aqui é a pressão e dV é o volume, a variação do volume. Bom, então, se vocês têm o módulo de compressibilidade volumétrica da água, vocês têm a pressão, né, que foi dada aqui 600 kPa ou 700 mil pascais, né, nas unidades do SI. Tem o volume, né, que foi dado de 1 metro cúbico de água. Basta então calcular a variação dV. Então, o que vai ser dV? Inverte aqui, né? dV vai ser igual a menos V vezes dP sobre o módulo de compressibilidade volumétrica. Tá? Então, vocês vão ver aí qual o valor dV. Então, vocês vão perceber que a compressibilidade da água é bastante baixa. Aqui temos um resuminho. Bom, já então a compressibilidade dos gases não pode ser desprezada. Né? Nós conhecemos, né, vocês já viram isso em física, que em baixas concentrações todos os gases reais obedecem a essa relação, né?
PV igual nRT. Então, vejam que a variação do volume de um gás é inversamente proporcional à variação da pressão. O conceito de atmosfera padrão também é muito importante, né? Isso para uniformizar os estudos, muitas vezes nós temos que comparar valores e para possibilitar essa comparação, nós assumimos os valores da atmosfera padrão. É porque nós sabemos, a atmosfera terrestre é uma mistura de gases, né? Nós temos principalmente o nitrogênio, o N2, o oxigênio, mas tem muitos outros gases, e as condições físicas da atmosfera vão variar em função da localização e também do tempo. Então, como por exemplo, a temperatura, a pressão na atmosfera variam, né? Em relação à altitude, né? Em relação ao nível do mar e também do tempo. Então, temos variações sazonais, temos diferenças entre inverno e verão, por exemplo. Então, nós assumimos esses valores da atmosfera padrão no nível do mar. Então, nós temos aqui a pressão de 760 milímetros de mercúrio, que equivale a 101,325 quilopascais, né, que é a unidade do sistema internacional, né, ou seja, 101.325 pascais. Temperatura 15 graus ou 288 Kelvin, massa específica 1,22 kg por metro cúbico, peso específico de 11,99 N por metro cúbico e viscosidade dinâmica de 1,77, 1,78 vezes 10 na menos 5 N segundo por metro quadrado. Importante também saber o que é coesão e adesão, a diferença entre esses dois conceitos. Coesão, então, é a atração recíproca de moléculas de um mesmo fluido, permitindo que as partículas de fluido possam resistir a pequenos esforços. Então, é a atração que faz com que essas moléculas de um mesmo fluido possam se unir. Então, como por exemplo, aqui nós temos a formação de gotas de água, de gotas de chuva, né? Já a adesão é a propriedade dos fluidos, né, que tem os líquidos de se unirem a outros corpos quando a atração exercida pelas moléculas de sólidos são maiores que a atração entre as moléculas do próprio fluido. Então, aqui como por exemplo, a água molha o vidro. Então, significa que a adesão, as forças de adesão são maiores que as forças de coesão. Já no caso do mercúrio, é o contrário. O mercúrio não molha o vidro, ou seja, a coesão é maior que a adesão. Então, lembrem assim, a adesão entre um líquido e a superfície de um sólido quando eles estão em contato. Temos também a tensão superficial, dada por sigma, né, que é um fenômeno que se verifica na superfície de separação de dois líquidos não miscíveis, ou seja, dois fluidos que não se misturam, né, a qual se comporta como se estivesse num estado de tensão uniforme. Então, a tensão, né, tensão superficial, dando a impressão de haver uma película que pode suportar pequenas cargas. Então, por isso que a gente vê assim insetos, né, que caminham sobre a água. Também é isso que possibilita essa forma esférica das gotas de água. Essa tensão superficial vai depender do fluido que está em contato com o líquido, bem como também da temperatura do líquido. A unidade adotada para a tensão superficial é o Newton por metro. Aí vejam aqui, nós temos para vários líquidos, né, a tensão superficial a uma temperatura ambiente. Claro que se a temperatura for diferente, vai variar essa tensão superficial, né? Então aqui nós temos, por exemplo, para álcool etílico, uma tensão superficial de 0,0223 Newton por metro. E nessa tabela nós temos a variação da tensão superficial da água doce com a temperatura. Então vejam, para temperaturas variando de 0 até 100 graus, diferentes valores de tensão superficial. Então vejam que a tensão superficial, ela reduz com o aumento da temperatura. Aí nós temos a capilaridade, que é uma consequência da coesão, da adesão e também da tensão superficial. Então vejam esse exemplo, nós temos um recipiente com mercúrio e outro recipiente com água. Observem o formato do menisco. Vejam aqui que para a água, né, vocês já conhecem, já viram isso em química, né? Quando vocês fazem as análises, né, as práticas no laboratório, vocês já conhecem esse formato do menisco, né, para a água. Para o mercúrio é diferente.
tá? O que que acontece? Nós vimos que a água molha o vidro, por exemplo, né? Então, tem adesão maior que coesão. Então, isso mais a tensão superficial faz esse formato. Então, nós percebemos, né, uma elevação junto a essa parede vertical. Já para o mercúrio, né, o mercúrio ele tem coesão maior que adesão, aliado à tensão superficial, faz esse formato. Então, se vê um rebaixamento, né, do nível junto à parede. E por último, temos a pressão de vapor. Então, é a pressão na qual um líquido evapora, passa ao estado de vapor. Então, como por exemplo, nós sabemos que a nível do mar, a água ferve a 100 graus. Então, ou seja, a pressão de vapor é essa pressão a nível do mar, ou seja, 101,325 kPa. Então, nas elevações maiores, né, como a pressão atmosférica é mais baixa, vai resultar que a ebulição vai ocorrer a temperaturas menores que 100 graus. Então, nós temos para a água pressão de vapor de 1,7 kPa, temperatura de 15 graus Celsius, pressão de vapor de 101,3 kPa, uma temperatura de 100 graus Celsius. E o que é interessante vocês saberem sobre a pressão de vapor? Porque mais para frente a gente vai estudar o fenômeno da cavitação, que é um problema nas bombas. Então, isso toda uma preocupação, o dimensionamento das bombas, nós temos que verificar, né? Porque não podemos atingir pressões muito baixas, então vão ocasionar esse problema de cavitação. E para encerrar, nós temos essa tabela com pressões de vapor de água a várias temperaturas. Vejam que a unidade aqui da pressão está em quilograma-força por centímetro quadrado. Se vocês quiserem, nas unidades do Sistema Internacional, tem que converter, né? Então, unidade de pressão é o Pascal, Newton por metro quadrado. Bom, por hoje era isso. Qualquer dúvida eu fico à disposição. Até mais!